Imagine que você está caminhando por uma vila onde o sol raramente toca o chão. Um lugar onde o relógio parece ter parado em 1885 e cada passo que você dá sobre as pedras irregulares ecoa como se estivesse despertando fantasmas do passado. Você sente o ar ficando mais pesado, mais úmido, enquanto a neblina desce da serra como uma cortina cinzenta, engolindo as casas de madeira, uma a uma. Os moradores mais antigos não a chamam apenas de neblina. Para eles, esse é o lendário fog, o nevoeiro britânico que parece ter atravessado o oceano para nunca mais sair das ruas da Vila U. Silêncio de Paranapiacaba não é um silêncio comum. É um silêncio preenchido pelo sussurro constante do vento nas frestas das janelas e pelo gotejar eterno do orvalho. De repente, você para em frente a um casarão imponente que se ergue na escuridão. O clube Lira Serrano. As portas estão trancadas, as luzes estão apagadas há décadas, e o frio parece emanar de dentro das paredes de madeira inglesa. Mas, se você apurar os ouvidos, algo está fora do lugar. Lá dentro, no centro absoluto do palco principal, algo se move com uma leveza sobrenatural. Não é o vento, não é o animal. É uma cadência rítmica, um deslizar suave sobre as tábuas de carvalho que rangem sob o peso de algo que não deveria estar lá. Quem vive na vila aprende, desde cedo, a não olhar fixamente para as janelas do clube após o último apito do trem. Eles dizem que, se você tiver a coragem de observar, verá um brilho pálido cruzando o salão. O arranhar de uma agulha em um disco de vinil velho começa a ecoar. Uma melodia que não deveria existir porque não há eletricidade ali dentro. E então ela aparece, um vulto branco, etéreo, que flutua onde outrora a elite inglesa aplaudia de pé. Ela é a bailarina do Lira Serrano. E hoje eu vou te contar por que ela se recusa a deixar esse palco. Mesmo que o mundo lá fora tenha seguido em frente, se você é fascinado por mistérios reais, por lugares que parecem respirar uma história que não foi totalmente contada, já clica no botão de curtir. O que você vai ouvir agora não é apenas uma lenda urbana para assustar turistas. É o eco de uma vida que ficou presa entre dois mundos, esperando por um aplauso que o tempo esqueceu de entregar. Para entender o fantasma, primeiro você precisa entender o castelo que ela habita. O Clube Lira Serrano não era apenas um salão de festas. Ele era o epicentro da civilização, no meio de uma selva indomável. No início do século XX, Paranapiacaba era uma ilha britânica no coração do Brasil. A São Paulo Railway não trouxe apenas trilhos e locomotivas. Ela trouxe o estilo de vida vitoriano, a disciplina férrea e a necessidade desesperada de manter as aparências, em um lugar onde a natureza tentava destruir tudo a cada tempestade. Lá dentro do Lira, o mundo era diferente. Enquanto os operários lutavam contra a lama e o calor lá embaixo, na linha férrea, a elite subia as escadarias do clube para entrar em um universo de tapetes importados e lustres de cristal que brilhavam como estrelas capturadas. O chão de madeira era encerado diariamente até que você pudesse ver seu próprio reflexo. E o palco do teatro era o altar dessa sociedade. Era o único lugar onde os engenheiros ingleses e suas esposas podiam fechar os olhos e fingir que estavam em Londres. Mas, lá fora, o fog estava sempre à espreita, batendo nas janelas, como se quisesse entrar e reclamar o território. Esse nevoeiro, tão denso que os ingleses apelidaram de sopa de ervilha, não era apenas clima, era a moldura perfeita para os sonhos e, infelizmente, para as tragédias, o balé. Naquela época, era o ápice do refinamento. Não era apenas uma dança, era uma prova de disciplina, graça e status. As jovens da vila eram pressionadas a atingir a perfeição, e dizem que uma delas
levou essa busca ao extremo. Ela não era apenas uma dançarina. Ela era a alma do clube. Dizem os relatos antigos que ela passava horas após o término das aulas, sob a luz trêmula das velas, repetindo o mesmo movimento até que seus pés sangrassem e o cansaço a vencesse. O Lira Serrano era o seu santuário. O único lugar onde ela não era apenas a filha de um funcionário, mas uma divindade de seda e tule. Ela amava o palco mais do que a própria vida. Mas a perfeição tem um preço amargo. Em uma vila onde o destino é decidido pelo horário dos trens e o clima é um inimigo silencioso, o sonho dela estava prestes a colidir com uma realidade trágica. A história dela não terminou com um buquê de flores, mas com um silêncio que dura quase um século, guardado pelas paredes de madeira do Lira. O tempo é implacável. Os ingleses partiram, os trens mudaram de rota e a vila de Paranapiacaba entrou em um longo sono de décadas. O clube, por muito tempo, ficou abandonado às traças e à umidade que corrói a alma da madeira. Mas o silêncio em Paranapiacaba nunca é vazio. Ele é denso, carregado de memórias que se recusam a evaporar. Foi justamente no abandono que os relatos da bailarina ganharam força, transformando o Lira Serrano em um dos pontos mais arrepiantes de toda a Serra do Mar. Os relatos mais impressionantes vêm dos antigos vigias noturnos, homens rudes que não acreditavam em assombrações, até que o Lira Serrano os forçou a acreditar. Um desses homens conta que, em uma noite em que o fog estava tão pesado que as luzes dos postes eram apenas borrões amarelados, ele ouviu um som que não deveria estar lá, no meio daquela névoa que parecia ter vida própria. O clique mecânico de uma vitrola de manivela ecoou no fundo do teatro. Ele entrou no clube, achando que eram vândalos, com a lanterna em punho e o coração batendo na garganta. Ao iluminar o palco, a lanterna não revelou uma pessoa de carne e osso. Ela revelou algo que desafiava a lógica. Uma silhueta feminina, vestida com um figurino de balé clássico impecável. Movia-se em um adágio lento. Ela era translúcida, como se fosse feita da própria serração que entrava pelas frestas. O vigia relatou que não conseguia ouvir o som dos passos dela. No tablado, era como se ela flutuasse a poucos milímetros da madeira. Apenas a música melancólica preenchia o ar. Uma melodia que causava uma tristeza profunda, quase insuportável. O que mais aterroriza quem já cruzou o caminho da bailarina não é a figura em si, mas a sensação que ela deixa para trás. Ela não parece querer assustar ninguém. Ela parece estar em transe, perdida em uma apresentação eterna para uma plateia de fantasmas. Quando alguém tenta se aproximar ou faz qualquer barulho, ela não foge para as sombras. Ela simplesmente desvanece, como uma imagem de projetor que perde o foco, deixando para trás um frio que corta a pele e um aroma persistente de gardênias frescas. Como flores podem florescer no frio intenso de uma vila fantasma? Ninguém sabe explicar, mas quem sentiu o perfume nunca mais esqueceu. Mas afinal, por que uma alma ficaria ancorada a um palco de madeira em uma vila que o mundo parece ter esquecido? Existem teorias que tentam explicar esse fenômeno, e algumas delas são capazes de emocionar até o mais cético dos investigadores. A explicação mais aceita entre os moradores locais é uma história de amor e desespero que aconteceu pouco antes da ferrovia entrar em decadência. Dizem que a bailarina estava se preparando para a maior noite de sua vida. Um recital que contaria com a presença de empresários vindos da Europa. Aquela era sua única chance de deixar a serra e brilhar nos palcos do mundo. Naquela noite, uma tempestade sem precedentes atingiu a região, e o fog subiu com uma força destruidora, causando um deslizamento
que bloqueou a linha férrea. O trem que trazia seus pais, seus músicos e, mais importante, o grande amor de sua vida, nunca chegou. Ela ficou no palco, vestida para o espetáculo, esperando sob a luz das lamparinas, até que a última delas se apagasse e o frio da madrugada a levasse. Há também uma teoria mais técnica, comum entre pesquisadores do paranormal, chamada de gravação residual. Paranapiacaba é um lugar único. O solo é rico em minério de ferro e a umidade é constante. Esses elementos, combinados, podem criar uma espécie de bateria natural que grava momentos de altíssima carga emocional no ambiente. A bailarina pode não ser um espírito consciente, mas uma memória impressa no próprio tecido do espaço-tempo, que se repete toda vez que as condições de pressão e o nível do fog são os mesmos daquela noite fatídica, independentemente do que você acredita. O fato é que ela se tornou parte da identidade da vila. Ela personifica a melancolia de Paranapiacaba, menos um lugar que viveu o auge da glória e hoje sobrevive de ecos. Para ela, a música nunca parou, o público nunca foi embora e o espetáculo tem que continuar. Talvez o seu fantasma seja apenas a manifestação de um desejo tão forte de ser vista que nem mesmo a morte foi capaz de apagar. Ela é a guardiã dos sonhos não realizados de todos que um dia viveram no alto daquela serra e se perderam na névoa. Hoje, o clube Lira Serrano foi restaurado. Suas paredes foram pintadas, sua madeira tratada, e ele recebe turistas de todas as partes do mundo que buscam uma foto perfeita ou um pouco da nostalgia da era ferroviária. O clube está vivo novamente, cheio de vozes e risadas durante o dia. Mas a restauração não foi capaz de apagar o que acontece quando o sol se põe e a vila volta a pertencer ao nevoeiro. Se você visitar Paranapiacaba, eu te faço um convite. Não vá embora no último trem. Fique um pouco mais. Quando a última luz do comércio se apagar e o frio começar a subir da mata, caminhe até a calçada do Lira Serrano. Fique em silêncio absoluto. Feche os olhos e tente ignorar o som da civilização lá longe. Talvez, se a sorte ou o destino estiver ao seu lado, você ouvirá aquele estalido familiar de uma agulha tocando um disco gasto no gramofone. Nesse momento, você vai perceber que a história não é feita apenas de concreto e trilhos, mas de sentimentos que se recusam a morrer. A bailarina do Lira Serrano nos ensina que algumas paixões são tão profundas que transcendem o tempo. Ela continua lá, dançando na penumbra, um lembrete poético e assustador de que a arte é a única coisa que realmente sobrevive a tudo. E agora eu quero saber de você. Você acredita que um lugar pode guardar a alma de alguém por tanto tempo? Teria coragem de entrar no teatro do Lira Serrano sozinho, à meia-noite, para assistir ao final desse espetáculo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoro ler as experiências de vocês com o inexplicável. E se você conhece alguém que ama histórias de fantasmas e lugares históricos, compartilhe esse vídeo. A gente se vê no próximo mistério, onde o fog for mais denso e o passado mais presente. 8 Love.